Pessoal, bom dia! Começa agora mais uma manhã com Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, graça e paz sejam com todos. Estamos aqui em mais um dia para a glória do Senhor. Hoje nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre os planos de paz em meio a tempos de guerra espiritual. Vamos estar falando sobre o livro de Jeremias 29, 11 e 12, tá bom? Irmãos, hoje, primeiramente, eu quero agradecer a vida de cada um dos nossos irmãos que vão estar aqui participando deste momento de devocional nesta manhã conosco. Então seja muito bem-vindo, compartilhe a live, curta bastante e que Deus ele venha falar grandemente com você através deste momento. Para iniciarmos, não podemos começar um devocional sem a nossa oração, né? Então vamos lá, chamar o Espírito Santo para participar do nosso dia, para já começar aqui esse momento estando com Ele, para que venhamos ser bem direcionados por este maravilhoso Deus, para que Ele possa ter liberdade para falar sobre aquilo que Ele tem reservado para todos nós. Amém? Vamos juntos? Senhor, eu quero primeiramente lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, lhe agradecer pelo cuidado, lhe agradecer, Pai, pela graça que tem nos alcançado em todo tempo. Muito obrigada, Pai, pelo teu carinho. Muito obrigada, Pai, por não nos deixar só. Muito obrigada, Pai, por ser nosso direcionamento nestes momentos de dificuldade. Muito obrigada, Pai, por estar nos abençoando, por colocar portas sobre a nossa vida, portas que transformam o cenário, portas que nos edificam, portas que nos abençoam. Muito obrigada, Pai, pelo direcionamento diário que o Senhor tem nos dado. Obrigada por estar conosco nesta manhã. Obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por marcar este encontro nesta manhã conosco. Obrigada pelo projeto que o Senhor tem conosco. Hoje nós vamos para o segundo dia de projeto Restaurar à Noite. Que o Senhor possa estar tomando direção deste projeto. Que o Senhor possa estar tomando de conta deste projeto. Obrigada pelos milhares de livramentos. Nós te convidamos, Espírito Santo, a estar já cuidando do nosso dia, desde agora para sempre. E que você possa, ó Deus, estar conosco, nos dando um dia abençoado para a tua glória, que o Senhor fale conosco através dessa live, desse devocional da manhã, e que a graça do Senhor nos acompanhe em cada passo dado, que venha ser mais um passo de adoração, mais um passo de vitória, e que nós possamos, Senhor, ter um dia hoje cheio da presença do Espírito Santo, um dia onde o Senhor possa estar entrando em ação e que nós possamos ver o Senhor até mesmo nos pequenos detalhes deste dia maravilhoso. Que esse final de semana, Pai, sábado, domingo, venham ser finais de semanas incríveis, aonde a graça do Senhor se manifeste de forma abundante sobre a nossa vida, aonde venhamos ver Deus nos bons momentos em cada segundo e que as boas notícias venham chegar em nome de Jesus. Que esse dia ele venha ter todo um cuidado ali do Espírito Santo e que você tenha liberdade, Espírito Santo, para direcionar este dia da melhor forma possível. É o que lhe pedimos e desde já lhe agradecemos. Amém. Então vamos iniciar o nosso devocional de hoje? Então abra as Bíblias de vocês. O tema da mensagem de hoje se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 e 12. Amém? O tema do devocional dessa manhã vai falar sobre os planos de paz em meio ao tempo de guerra espiritual. Glória a Deus. Diz assim, Jeremias 29, do versículo 11 ao versículo 12. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos. Planos de dar-lhe um futuro com esperança. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Irmãos, hoje eu tô com a garganta um pouquinho ruim, tá bom? Mas eu creio que vamos conseguir aí concluir a mensagem para a glória de Deus. Irmãos, há promessas que elas vão ecoar diretamente no fundo do nosso coração, mas que elas se iniciaram no coração de Deus. E Deus, muitas das vezes, Ele usa pessoas, nos faz sentir que algo ali é diferente e que Ele tem um projeto direcionado para cada um de nós.
Ele tem planos de nos trazer paz. Os planos que Ele geram para nós nos trazem esperança. Os planos que Deus Ele gera para nós nos permitem ter um futuro diferente. Os planos de Deus, eles podem parecer um pouco comuns para muitos. Mas os planos dele, irmãos, eles são totalmente diferentes. Porque não se trata apenas do topo, do alcance do propósito, mas de toda a jornada até ele. No tempo que nós passamos ali, nos preparando, no meio da trilha, rumo à conquista, rumo ao projeto, rumo ao alcance do milagre, é onde Deus ele vai trabalhando muito em nós. Então nesse tempo nós somos forjados, nesse tempo nós somos transformados, nesse tempo vamos deixando muita coisa para trás no meio do caminho. Eu não estou falando porque que são coisas que foram frustradas, mas que não são mais coisas que deveriam estar na nossa vida. Nós vamos aprendendo que tem renúncias que são necessárias, vamos aprendendo que tem lugares que não são feitos mais para nós, que tem amizades que não estão mais, como eu posso dizer, aptas para continuar dali para frente, que elas foram desenvolvidas para estar conosco até certo tempo. Depois cada um seguirá o seu propósito, cada um rumo no teu caminho. Você não está apto para seguir ali o caminho com ela, da mesma forma que ela não está apta para seguir o caminho com você. Por quê? Porque os planos são diferentes, os pensamentos são diferentes, os posicionamentos são diferentes, os objetivos finais são diferentes. Os planos do Senhor, eles não são planos simples, eles são planos alinhados com os céus. Ele sai do comum. Para muitos Deus fez uma promessa, beleza, então continua, vai acontecer. Mas muitos até duvidam da promessa, porque eles olham para você e eles falam, a promessa é grande, a promessa é linda. Para muitos pode ser uma promessa comum, porque elas já viveram essa fase, mas elas olham para mim, para você, e muitas das vezes elas falam, mas não tem como ter sido para essa pessoa essa promessa, porque olha como ela está. Talvez com falta de esperança, talvez não tenha recursos, talvez se encontre em um momento da vida que não tenha mais, como eu posso dizer, talvez o cenário não seja favorável, digamos dessa forma. Mas aquele que te chamou para viver uma grande obra, ele é um pai presente e um pai cuidadoso e zeloso. E ele não precisa que você seja capacitado para viver, porque ele te capacita. Ele não precisa que você esteja totalmente preparado quando ele te chama, porque ele que te prepara. Você estará capacitado, você estará preparado, você estará honrado no dia da conquista. Mas tudo isso é um processo. Ele não pega pessoas já prontas, ele pega pessoas dispostas. Entende? Você está disposto a viver milagres, porque o plano que ele tem para o teu futuro é extraordinário. Só que o que você não pode fazer é abandonar a missão no meio do caminho, porque o projeto de Deus, ele é para pessoas que têm comprometimento. Não basta você falar, estou disponível, Pai, usa-me, e não é comprometido para ser usado. E literalmente só fala da boca para fora. Ele quer pessoas que realmente estejam dispostas, mas também sejam comprometidas. Não precisa ser capacitado, porque isso não é uma preferência para quem pode capacitá-lo. Ele só precisa que você realmente fale, eu estou aqui, eu estou comprometido, eu vou tentar até o fim. Só me ajuda na caminhada. É se mostrar disponível? Sim, mas também se mostrar ali comprometido para aquela obra. E é justamente, irmãos, quando a promessa começa a florescer, que eu preciso que você entenda sobre isso, porque muitas das vezes quando nós falamos de promessa, nós imaginamos que tudo será muito fácil, mas não vai ser assim. Na verdade, a Bíblia ela não nos diz que quando a promessa é lançada, vamos viver dias incríveis e extraordinários, e que nada mais vai doer, que não ouviremos alguns nãos de Deus. Não. A promessa, ela vai exigir de você. Deus ele permite que algumas situações ocorram na sua vida para que isso possa te forjar, porque ninguém é forjado dando risada, dando gargalhadas, no tempo de alegria. Não. Nós somos forjados no tempo de dor.
E justamente as promessas, quando elas começam a florescer, o inimigo tenta lançar estratégias sujas para mostrar para Deus que você não é aquele que ele escolheu, para mostrar para Deus que você é aquele que vai desistir no primeiro obstáculo, para mostrar para Deus que você trocaria os planos que ele tem, que são incríveis, que são extraordinários, por migalhas de ilusões de afeto, por migalhas de ilusões de alegria, por migalhas de ilusões de pequenos projetos e conquistas. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele olha para você e ele fala: não, o meu filho não vai se desviar do meu projeto. E se ele ainda não estiver apto para continuar, não tem problema, porque eu insisto nele. Eu olho para ele e falo: vamos recomeçar até você estar 100% pronto. E eu quero mostrar para você aqui algumas estratégias que o inimigo tem, porque agora você já conhece os planos que Deus tem para o teu futuro, que estão descritos lá em Jeremias 29:11. Mas eu quero dizer para você os planos que o inimigo tem como estratégia para destruir os planos de Deus para sua vida, porque é bom nós conhecermos as armas que ele usa para lutarmos contra ela. Eu vou falar por cima e depois eu explico cada uma. As armas são desânimo, medo, voz do opressor, calúnia e alianças erradas. Vamos falar um pouquinho sobre cada arma? Vamos falar sobre elas. O primeiro é o desânimo. O inimigo, irmãos, ele nos faz desacreditar da promessa, mostrando para nós um cenário de dor e colocando na nossa mente que você já orou demais, que você já buscou demais, que você jejuou demais e que nada mudou. Ele quer mostrar para você que os resultados da sua oração têm sido absolutamente o nada. E o que acontece quando nós oramos, buscamos, jejuamos, acreditamos na promessa, lutamos por ela, entramos em propósito, mas não vemos nada? Nós nos desanimamos, nós nos frustramos. O inimigo, ele mostra pra você, ele quer te mostrar que os problemas continuam ali, que tudo parece estar parado. É como se você orasse, Deus não te ouvisse e o céu não te respondesse. É como se você buscasse pela promessa com toda a sua força, mas nada acontecesse. O cenário é de dor, o cenário é de caos, o cenário é de ruína, o cenário é de um mar agitado, o cenário é de um grande deserto. Mas o que o inimigo esquece é que o cenário atual é só uma fase, mas ele quer te fazer focar nessa fase. O inimigo, ele é tão astuto que ele nos faz focar tanto no problema que não vemos Deus nos detalhes. E o primeiro lugar que Deus age é em nós, e principalmente nos detalhes ao nosso redor. Ele pode não estar fazendo coisas que você enxergue como algo extraordinário, mas preste atenção nos detalhes, porque Deus se encontra lá. O problema de nós, irmãos, é que nós nos entregamos muito fácil para o problema. Quando você foca apenas na dor, você não vê Deus no projeto. Quando você foca apenas no problema, você não encontra Deus. Porque você precisa mostrar os seus problemas a Deus e não olhar para o seu problema e falar: tá, eu tenho um Deus, mas olha o meu problema. Quando você declara: eu desisto de tudo porque eu não vou mais conseguir, não tem nem como alguém orar por você. Sabe por quê, irmãos? A palavra, ela tem um poder muito grande. E nós temos um hábito muito feio de nos amaldiçoar, dizendo que não vai ter mais jeito para aquilo. E se você declara que não tem mais jeito, que não tem mais solução, por que outra pessoa carregaria o seu fardo em oração? Sendo que você já decretou que não tem mais saída. O desânimo, a frustração nos faz enxergar o cenário distorcido. E nesses casos nós não conhecemos o nosso Deus. Porque quando conhecemos nosso Deus, nós entendemos que independente do cenário, tudo nós podemos por meio daquele que nos fortalece. O cenário, ele diz não, ele é de dor, ele nos prova, ele quer nos desanimar, ele quer nos frustrar, ele quer nos aprisionar àquele luto. Mas o nosso Deus nos chama todos os dias pelo nome e diz: não é para você temer, o projeto é meu. Fases ruins acontecem. Às vezes você está 8 meses numa prova tão difícil, tão
como eu posso dizer, angustiante, mas muitas pequenas orações foram respondidas. Só que nós focamos no grande milagre. Só que Deus, ele fala, mas ainda você não está preparado. Porque aonde você vê apenas deserto, eu tô vendo um processo. Aonde você tá vendo dor, eu tô vendo experiências. Aonde você está vendo luto, eu estou vendo recomeços. Porque você olha pro cenário e você vê a dor do cenário. Mas enquanto você focar apenas nele, você não me enxergará. Então é tempo de nós enxergarmos os céus, irmãos. Olharmos mais para o céu. E no meio do cenário, não focar na dor e profetizar. Nada dá certo. Nada vai mudar. Porque isso são profecias. Nós aprendemos quanto palavra tem poder. E é o que eu falo. Quando a pessoa chega em mim e fala assim, Juliana, nada tá dando certo para mim, nada vai dar mais, mas ora por mim, eu falo não. Porque se você profetiza sobre a sua vida que nada vai dar certo, porque eu vou entrar na tua batalha já sabendo que de dia eu profetizo, oro, jejum e à noite você destrói com a sua palavra. Se a palavra tem poder e você declara que você não vai mais conseguir e que o cenário continua sempre o mesmo, porque você está focado no seu desânimo, por que eu vou me distorcer para você viver milagres, sendo que você mesmo já está profetizando derrota? Precisamos mudar a nossa mente, porque é exatamente isso que o inimigo quer. Implantar em nós um desânimo ao ponto de nós não enxergarmos Deus. Uma coisa que eu falo para você, Karine, é que você precisa focar nos céus. Eu sei que é muito difícil quando a dor ela é grande, mas enquanto nós continuarmos focando na dor, não enxergaremos Deus no projeto. Eu só comecei a ter uma mudança na minha vida, na minha perspectiva, quando eu comecei a entender que a minha dor, ela estava se tornando maior que o meu Deus, porque o meu foco estava sendo para ela. Falamos sobre isso esses dias. Aquilo que eu mais coloco minha intensidade, o meu tempo, as minhas forças e mais observo, mais tenho como foco, se torna o meu tesouro particular e aquilo pode determinar muita coisa na minha vida. Então enquanto você foca na dor, no processo, no cenário, porque eu sei que ele é de dor. E Karine, eu sei exatamente o quanto o desânimo nos paralisa. E uma coisa que eu quero falar pra você, Karine, eu não quero que o desânimo mais paralise você. O desânimo, ele enfraquece os nossos joelhos, ele rouba a nossa esperança. E é isso que você tem passado. Por um período em que até continuar orando já não parece mais ser solução. Porque cadê Deus? É dor, é calúnia, é difamação, é problema atrás de problema. Karina, cadê Deus? Mas os céus, ele nos diz lá em Jeremias 29:11, para que nós possamos clamar a ele, porque em todo tempo ele nos ouve. E nos piores momentos, principalmente no desânimo, aquilo que nós fazemos tem um grande poder. O inimigo, ele luta contra você como? Com o desânimo. E o que nós precisamos fazer? Continuar clamando. Juliana, mas eu já clamei, eu já busquei. Persista um pouco mais. Fica firme só um pouquinho mais. Enquanto você está orando, Deus vai colocando aí, ó, estrutura. Porque haverão dias mais difíceis lá na frente. E sabe o que você está passando hoje, Karine? É exatamente aquilo que você pediu em oração. Juliana, eu não pedi luta. Não. Você pediu algo para Deus. E Deus está te preparando para esse algo. E Ele prepara no meio dos obstáculos. Mas nós precisamos entender que o desânimo não é mais forte que o nosso Deus. Deus, Ele ouve o coração cansado e Ele responde com renovo. Então continue buscando. E nos dias ruins, comece a dar mais atenção para a alegria. Eu já mostrei para vocês aqui que uma estratégia que eu pedi para Deus, porque num dia de desânimo, onde eu falei para Deus, eu tô cansada de tentar. Porque o Senhor fala pra mim toda vez, quando eu quero desistir, sobre a promessa que o Senhor tem pra mim. Mas até agora, Karine, a promessa que Deus colocou na minha vida, sobre aquilo que eu tô começando a caminhar agora, foi quando eu tinha 15 anos. E de lá pra cá, olha quantos anos se passaram. Eu tenho 28 anos. 28 anos. Você pensa que eu não desanimei? Você pensa que eu não paralisei?
Você pensa que eu não disse pra Deus que eu tava cansada, que eu tava frustrada? Você tá passando por 3 meses. Eu passei por 8 meses pra buscar pela minha restauração de casamento. 8 meses buscando pela minha restauração. E eu conheço pessoas que passaram 4 anos e Deus só começou a mudar elas quando elas entenderam que o primeiro processo de restaurar começava nelas. Eu tenho uma promessa que Deus tem na minha vida que começou quando eu tinha 15 anos de idade. E eu tenho 28 anos e ainda não vivi. Ainda não vivi. E todas as vezes que eu falo pra Deus assim, eu tô cansada. Você tá 3 meses. 3 meses. Eu tô há anos. E eu falei, eu não estou falando que a sua dor é menor que a minha. Não, 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 não. Ela pode ser tão intensa ou maior que a minha. Porque hoje eu já entendo que o que eu preciso é só confiar em Deus. E nos momentos que eu falo assim, Senhor, eu tô desanimada, Ele vem e me fala sobre a promessa. Só que eu falo pra Deus, eu não quero mais ouvir da promessa, eu quero viver a promessa. Por muitos anos eu busquei por sinal. E o sinal paralisou muito a minha vida. Porque Deus falava sobre a promessa pra mim, mas eu não via a promessa. E isso é tão frustrante. É frustrante quando você ouve Deus vai fazer e Ele não faz nada. E aí passar 10 dias, 20, 30, 40. Quando você vê, já passou 1 mês, 2, 3. E é frustrante quando nós olhamos e só vemos tudo desandando, não é verdade? Indo de mal a pior. E não queremos mais continuar. Porque e se for só um tempo perdido? E se eu estou fazendo algo que Deus não está no projeto? Eu vou continuar me desgastando? Aí Deus, Ele olha pra você e fala, Karina, eu sou contigo. O que eu preciso fazer, eu vou fazer, mas não é no seu tempo e não é do seu jeito. E a frustração continua porque você ainda não entendeu isso. Eu precisei entender que muita coisa precisava mudar em mim antes de eu viver o milagre. Mas não é porque eu tô esperando um grande milagre que Deus não poderia trabalhar em outras coisas enquanto isso, enquanto eu estou me desenvolvendo. Eu vi muita coisa de Deus trabalhando em minha vida. E eu fiz um caderno chamado Caderno da Gratidão. Por quê? Porque no dia que eu penso, eu vou parar, eu olho pro caderno e eu vejo tudo que Deus fez na minha vida. Ainda não é a promessa que eu chamo de ápice. E depois que eu conseguir alcançar o ápice, Deus vai ter outras promessas ápice pra minha vida. Eu vou aproveitar que eu conquistei e vou dar passinhos para a próxima fase. Porque a vida é assim, é fases e fases. Você vai alcançar a fase que você está buscando agora, mas lá na frente vai ter outra fase que você vai ter que conquistar. E aí você vai precisar entender que, olha, Deus já fez tudo isso na minha vida. Ó que legal. E é agradecer. Porque uma das chaves mais importantes é o agradecer. Começa a agradecer por aquilo que você não viveu ainda. Parece loucura, né? Mas o nome disso é fé em ação. Você vai agradecer exatamente por aquilo que você está buscando, que não aconteceu. Você vai começar a agradecer por isso todo dia, até se cumprir. A sua mentalidade vai começar a entender que Deus está trabalhando e eu já tô grata porque eu sei que vai dar certo. E isso vai mudar muita coisa na sua vida. Porque muitas coisas que eu pedi para Deus, Ele já realizou. Eu tenho aqui meu mapa de oração e tem coisas que ainda tem para realizar. Mas tem coisas que Deus já realizou. E tem coisas que Ele falou assim, eu vou realizar isso na sua vida, mas é momento. Não é a coisa que vai mudar a sua vida agora. Lá pra frente eu vou começar a avançar mais nesse projeto. Mas eu já vou realizar um pouquinho dele para que você veja que eu estou no meio dele. E Deus assim fez. Mas o que acontece, irmãos, é que no meio do cenário onde tudo dá errado, a gente cria uma coisa dentro de nós chamada medo. O medo, ele paralisa. O medo, ele trava o teu caminho. O deserto, ele é lugar de passagem, não lugar de moradia. Mas o medo te faz morar no deserto. Ele vem carregado de dúvidas e de suposições. A gente duvida sobre o projeto e cria várias fake news na nossa cabeça, né? Várias fake news. Coisas que Deus não falou, mas tá lá. Palavras que o inimigo lançou sobre a sua vida dizendo não vai dar certo. Você não vai conseguir.
E isso toma conta do coração junto com o desespero e junto com o desânimo. E se for tarde demais? Já pensou nisso? Já pensou dessa forma? Deus me fez uma promessa, mas não vai dar certo. E se não der certo? E se for tarde demais? Mas o céu diz pra você, lá em 1 João 4,18, que o meu amor lança fora todo medo. Quando você vai se achegando a Deus, o medo vai indo embora. Porque você começa a conhecer quem é o seu Deus. Então, no lugar do medo, você começa a criar alegria. Você começa a criar forças. Você começa a criar uma memória, uma mentalidade diferente. Onde há o plano de Deus, irmãos, há proteção. E ele não é guiado pelas incertezas, mas ele é guiado por aquilo que ele lhe prometeu. O futuro não é incerto com Deus, irmãos. Se ele falou que o futuro para você é um futuro bom, os planos que eu tenho sobre o seu coração são planos bons. Planos de fazer prosperar e não de lhe causar danos. Planos de dar esperança e um bom futuro. Esse é o plano que Deus tem para tua vida. E sabe onde ele está descrito? Na Bíblia. Lá na Bíblia. Jeremias 29:11. É os planos que Deus tem para o seu futuro. Então, por que o medo ainda está sendo colocado em um patamar tão alto? Eu já falei para vocês, o medo ele foi criado para que nós não tivéssemos atitudes estúpidas. Tipo, será que se eu jogar meu celular de cima da passarela vai dar certo? Vai dar bom? Atitudes estúpidas, impossíveis. Ele foi gerado para isso. Ele não é para ser colocado em um patamar que ele não foi feito para estar. O medo, a insegurança, o desânimo, ele tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. E eles não deveriam estar nesse lugar. Porque primeiro que eles nem tinham poder para isso. Mas nós estamos dando medo para eles. O Pai, o nosso Deus, ele nos guia para um lugar seguro. E nós precisamos tomar cuidado com a terceira arma do inimigo. A primeira, desânimo. A segunda, medo. A terceira, a voz do opressor. Não dê ouvidos à voz do opressor. Satanás, ele levanta-se com voz ao contrária. A tua promessa é tal. E aí ele começa a atacar a tua promessa. Além de falar sobre as suas incapacidades, ele coloca a culpa, ele coloca o teu passado em jogo. Só que Deus, ele não olha para isso. Quando ele olhou para você, ele falou assim: eu escolhi você. O teu passado não faz parte do projeto. Por isso que o teu passado ficou para trás. Porque se fosse algo pro teu projeto, ele estaria no teu futuro. E lá ele não está. Então vamos lá. Então a culpa que você carregava no teu passado não faz parte de quem você é. Por isso que eu tirei de você. Só que muitas das vezes nós nos culpamos. Deus, ele fala: eu te perdoei. Porque você ainda se culpa? O teu passado, ele não tem poder de te paralisar, irmãos. Mas o teu hoje paralisa você. Se você olha para o cenário e fala: eu não vou mais fazer nada, porque não tem mais jeito, não tem mais solução, e você paralisou. Agora, quando você conhece os planos que Deus tem para você e quem é esse Deus, você olha pro inimigo e fala: ei, você pode estar usando a sua voz, opressor, para me paralisar, mas eu tenho uma novidade para você. Eu sei quem me fez a promessa e a voz dele vale muito mais. O inimigo, ele levanta a voz de acusação, voz de peso, voz de humilhação, voz de condenação, entre muitas outras vozes afrontosas para te paralisar. Mas essas vozes não vêm de Deus. A promessa veio de Deus. Então por que você tem dado mais voz ao mundo e ao opressor do que aquele que começou a obra sobre a tua vida? A obra não começa no próximo passo. Ela começou quando a promessa foi lançada. A obra iniciou na tua vida quando você nasceu. Quando você nasceu, Deus te deu um sopro de vida e colocou sobre você um propósito. Quando você cresceu, Ele te deu entendimento sobre o propósito que Ele tinha para você. Quando você entendeu o propósito e você entendeu que agora eu tenho discernimento para continuar seguindo o propósito,
ali a promessa já se iniciou. Então por que você tem colocado os fones da voz do mundo e esquecido de conectar o teu fone na voz de Deus? Porque essa é a voz que importa. O inimigo, ele coloca todo tipo de negatividade sobre você. E isso tem te auto-sabotado. Mas nessa manhã o céu diz ao seu favor. O que diz em João 10:27. Porque eu oro, eu prego falando bases bíblicas. Para você entender que não é só a Juliana. Para você entender que tem ali um Deus por trás de tudo isso. O céu diz para você: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se nós somos as ovelhas do Senhor e nós conhecemos a voz do Senhor, porque estamos dando voz ao mundo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do mundo não é a voz de Deus. A voz dos céus é a voz de Deus. Se liberta daquilo que não provém de Deus. Você não é as mentiras do inimigo. Você não viverá as mentiras do inimigo. O cenário atual não muda os planos de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você se liberta e mais rápido você começa a fluir. Enquanto você continuar escutando o que o mundo fala ao teu respeito e não coloca na sua mente a promessa que Deus colocou, e que essa é a promessa que você vai viver, independente do que falam, independente do que pensam, independente do cenário, você não muda. Se você foca no problema e na voz do inimigo, você não vive milagres. Você vai passar 50 anos, vai morrer com a promessa e não vai viver. Porque o teu foco, a tua mente tá no que o mundo diz, no que o mundo pensa. E enquanto você viver tua vida falando: eu não vou fazer isso porque vão falar isso, eu não vou continuar fazendo isso porque pensam isso, eu vou acreditar no que os outros falam porque eles veem a situação de fora. Querido, para de colocar pedra de tropeço na tua vida, aonde Deus já tinha te libertado faz tempo. Você pega a pedra de tropeço e bota no caminho, Deus tira a pedra do caminho, falando pra você sobre a promessa. Aí você pega a pedra de tropeço e volta pro caminho. Aonde está a tua fé? Você realmente conhece Deus? Porque se o teu foco tá no cenário e tá no que digam, que pensem, que falem, não sei o quê, querido, tu não vai viver milagre. Aí você pode realmente falar pra você mesmo: não vai dar nada certo. Não vai mesmo. Porque se o seu foco não tá em Deus, se o seu foco não tá em céu, irmãos, eu não tô falando que você não pode chorar, eu não tô falando que você não pode sentir dor. O que eu estou falando é que se você for chorar, chora pra Deus. Se você for clamar, clame pra Deus. Se você for desabafar, desabafa pra Deus. Para de postar na rede social #chateado, porque enquanto você tá postando isso, tá todo mundo lá aplaudindo. Ah lá, não tá vendo que nada tá dando certo na vida dela? Se afasta do pedestal. Vai pros bastidores, procura o seu Deus no secreto, porque no secreto você clama e publicamente Ele te honra, e começa a buscar mais o seu Deus para que você conheça Ele. Porque enquanto você vê só o impossível no teu cenário e você aceita isso, você não conhece o seu Deus. Porque a palavra do Senhor fala que para Deus nada é impossível. Por que você limita o seu Deus? Juliana, eu não limito meu Deus, limita. Porque quando você fala que não vai dar certo, você está limitando o seu Deus. Só não vai dar certo se Ele não quiser. Mas se Ele já falou que vai dar certo, por que você está limitando o seu Deus? Primeiro que a promessa, quando ela é lançada para tua vida, Deus, Ele lançou. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Não é impossível para Ele. E tudo é possível para aquele que nele crê. Se você está com Ele, pode se levantar o que for, mas operando Ele no meio da tua vida, nada pode impedir. Se você tem tudo isso de certezas, por que ainda duvida? Você não conhece o seu Deus. Você não conhece o seu Deus. É tempo de nós focarmos o nosso foco em Deus. Deus não respondeu, mas eu vou continuar adorando.
Deus não fez o milagre que eu queria, mas eu vou continuar adorando. O inferno se levantou, eu vou continuar adorando. Já passou 3 meses e nada aconteceu, eu vou continuar adorando. Já passou 5 meses e nada aconteceu, eu vou continuar adorando. Porque eu sei na fonte que eu estou colocando as minhas orações. E sabe o que a palavra do Senhor diz? Que pois o homem que semeia, isso ele também colherá. O que você está semeando no altar? É murmuração? É reclamação? O que você está semeando no altar? O quarto ponto. Irmãos, eu não estou atacando ninguém, que isso fique claro. Eu estou abrindo os teus olhos para que você entenda que não é porque se passou alguns dias, alguns meses ou alguns anos que Deus esqueceu da promessa que Ele fez para você. O que Ele quer de você é posicionamento. E nós estamos falando sobre posicionamento já há um tempo. Deus tem cobrado o posicionamento do seu povo. Quer viver milagres? Não é só ficar pedindo não, é se posicionar. Porque se fosse fácil assim, todo mundo viveria do jeito que queria. Todo mundo aqui já estaria com tantos milagres para contar. O milagre ele não acontece só porque você pede. Não é porque você quer. Ah, eu quero, Deus tem que fazer. Não. Ele faz no tempo dele, do jeito dele. Você pode pedir o que você quiser. Se não for da vontade dele e ele não quiser fazer, ele não faz. É por isso que nós precisamos entender o que Deus tem para nossa vida e o que Deus não tem. Deus, primeiro, isso é do Senhor? Esse projeto é do Senhor? Ou o Senhor tirou da minha vida porque não é de Deus? Senhor, porque o Senhor tem algo maior? Senhor, isso daqui não aconteceu na minha vida porque o Senhor não quer fazer, não é um projeto teu, ou porque ainda não é o tempo. A gente precisa entender, irmãos. Aí se Deus falar assim, olha, eu não fiz ainda porque você não tá preparado, eu sei que eu tenho que me preparar. Então é mais posicionamento. Se Deus olhar pra você e falar assim, ó, eu tirei porque não é isso que eu tenho pra sua vida, que eu tenho pra você algo melhor, por mais que doa, creia, porque Ele fará o melhor. Eu tirei da sua vida porque isso daí é só um obstáculo, entenda, obstáculos não são bênçãos. Pode parecer alegria em um momento, mas aquilo só vai te causar dor. E Deus, Ele não aceita perder você. Ele pode deixar você perder muita coisa, mas Ele não perde você. Entende? Então nós precisamos entender que eu preciso me posicionar para ver milagres. Não é só o fato de eu querer. O querer é poder, sim, quando eu tô posicionado. Agora, se eu sou uma pessoa que eu só quero milagres, mas eu não me posiciono, desculpa, você não vai viver milagres. Você não vai viver milagres. Irmãos, o irmão aqui comentou, né? Eu não sei os motivos do porquê Deus faz as coisas. E tem coisas que eu não vou entender. Deus já tirou tanta coisa da minha vida e eu fico assim, Senhor, por quê? Ele não é obrigado a me explicar. Mas eu posso dizer uma coisa, Ele sabe de coisas que você não sabe. E tem situações que ele permite que só Ele vai entender. Tem muita gente que fala pra mim, Juliana, por que isso? Eu falo assim, eu não sei. Tem coisas sobre a tua vida que Deus não vai revelar pra mim. Tem coisas que Ele vai revelar pra você quando você começar a buscar perguntando por quê. E se Ele quiser revelar. Tem coisa que eu pergunto pra Deus uma vez só. Se Ele não me responde, eu falo, deixa pra lá. Vamos só continuar crendo sem... Porque, irmãos, tem coisas que são tão intensas que mesmo que Ele te explicasse desenhando, você não entenderia. E tem coisas que ele não vai fazer você entender. Tem uma hora que os discípulos perguntam pra Jesus o porquê que Ele não vai restaurar Jerusalém naquele tempo. Ele olha pra Pedro e ele fala, não cabe você entender os porquês de Deus. Tem coisas que a gente não vai entender. E se a gente ficar quebrando a cabeça, a gente vai ficar só desesperado. Porque tem muita coisa da sabedoria e do entendimento de Deus que não foi feita pra mentalidade humana, irmãos. Isso só frustra. O quarto ponto, vamos entrar aqui nele, é a calúnia. Tá? Quando não podemos parar, quando o inimigo ele tenta nos parar, ele não consegue nos parar, aí
isso por dentro. Ele tentou colocar em você medo. Não deu certo. Ele lançou dados inflamados do inferno sobre a sua mente, que são as vozes opressoras, né? São palavras de acusação, peso, condenação. Tentou implantar isso na sua mente, não deu certo. Aí o inimigo tentou implantar o desânimo, não deu certo. Aí ele vem com a calúnia. Se ele não consegue fazer isso por dentro, ele vai tentar fazer por fora. E aí ele levanta pessoas pra te caluniar. Ele levanta línguas pra te confundir. Ele levanta acusações totalmente erradas. Você sabe exatamente que você não é aquilo que a pessoa tá falando, mas ela tá falando que você é. E você sabe que você não é. Mas em vez de você tentar ficar se explicando, você deveria continuar orando. Senhor, o Senhor tá vendo o que tá acontecendo, né? O Senhor entra com justiça e muda isso daí. Mas me ajuda a não ficar focando nisso, porque isso tem me machucado. Porque a palavra de calúnia, ela vai te machucar. E tem gente que chega em mim e fala assim: Ju, o inimigo tá afrontoso, tá levantando pessoas pra falar isso de mim, Juliana, não é verdade. Eu falo assim pra ela: se não é verdade, por que você tem dado tanta importância? Porque eu quero mostrar pra aquela pessoa que não é verdade, Juliana. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu fiquei 6 anos da minha vida tentando mostrar pra muitas pessoas que eu não era aquilo que uma pessoa falava de mim. E aí o Espírito Santo começou a falar pra mim: por que você tá parando tudo que você tá fazendo na sua vida, todos os propósitos, pra mostrar pras pessoas que você não é aquilo que estão mentindo sobre você? Só começa a fazer aquilo que eu mandei você fazer, porque as próprias pessoas vão enxergar quem você é. Você não vai precisar provar pra ninguém que você não é aquilo que estão falando. Você continua focando no teu propósito e as pessoas mesmo vão ver que você não é. Porque o que aquela pessoa quer é uma confusão. E se você não dá asa pra confusão, as pessoas veem que quem é a confusão é aquela pessoa que tá de leve trás, que tá de picuinha. Você sabia que as pessoas vão falar sobre você coisas ruins e isso não tem nada a ver com você, isso tem mais a ver com elas? Porque a sua vida é mais interessante que a dela. E aí ela quer distorcer o que você vive, porque a vida dela tem pouca emoção. O opressor só sabe oprimir, irmãos. O mentiroso só vai saber ser mentiroso. O caluniador sempre será um caluniador. A não ser que ele conheça Cristo e se liberte disso. E você pode tentar explicar pra mosca que mel é melhor que fezes. Mas a mosca não vai entender isso. Você entende? Então por que você fica se desgastando com a mosca se o que Deus tem pra você é um grande mel? Só que você tá focando na fezes da mosca, porque você quer mostrar pra ela que não é daquele jeito. Mas a mosca, ela tem uma mentalidade tão pequena que ela vai continuar focando que o cocô é bem melhor. Sendo que você entende que o mel é superior. Então para de focar em quem tem uma mentalidade tão pequena que a única coisa de interessante na vida dela é mentir sobre o próximo. Você tem tanta coisa pra fazer que você não pode perder tempo. Eu falei pra Deus: eu vou continuar fazendo meus vídeos, eu vou continuar fazendo minhas lives, eu vou continuar orando em voz alta, eu vou continuar cantando meus louvores, mesmo que eu não tenha a voz mais afinada do mundo, e mesmo que às vezes eu fique sem voz, eu vou continuar fazendo o que o Senhor manda fazer, eu vou dar o meu melhor pro Senhor em tudo. Quando chegar no buffet infantil, tiver brinquedo que pode adulto, eu vou brincar com os meus filhos mesmo, vou entrar nos brinquedos, vou me divertir. Sabe por quê, irmãos? Porque vão falar de você fazendo ou não. Você fazendo ou não. Tá só sentada na mesa. Tem um parque de diversão inteiro pra vocês. Vão falar de você. Aí você levanta e vai brincar no parque de diversão. Vão falar de você. De qualquer forma, vão falar de você. Então vive, meu filho. Porque se você ficar parado, vivendo só porque, se eu fizer, vão falar. Então é melhor não fazer, porque falam menos. Dane-se o que vão falar. Só vai lá e faz. Eu liguei esse botão do não tô nem aí. No buffet que eu fui com meus filhos, no buffet infantil, tava tendo uma festa. E eu perguntei pro moço, quantos quilos pode no brinquedo? Ele, moça, não tem quilos não, pode todo mundo.
Até 180 pode ir. Aí eu falei, nossa, então eu vou. Ele vai, minha filha, aproveita que todos os brinquedos aqui, ó, são maravilhosos. Eu fui em todos os brinquedos. Irmãos, enquanto eu tava sentada, tinha uma pessoa falando de mim. E quando eu comecei a brincar, essa pessoa levantou e saiu falando de mim em algumas mesas. E sabe o que eu fiz? Eu só me diverti. Eu vivi. Sabe por quê, irmãos? Porque primeiro, eu não sou o que estavam falando de mim. E segundo, a vida que eu tenho é uma só. E se eu não fizer essa vida dar certo, você acha que eu vou conseguir fazer outra? Eu tenho essa vida pra poder fazer dar certo. Eu tenho essa vida pra poder aproveitar. E se eu viver esperando que alguém me aprove o tempo todo, eu não vivo. Eu posso ser feliz? Agora não. Então tá bom. A gente não vive. O caluniador, ele é levantado para nos destruir, para trazer corrupção, para nos motivar. Juliana, mas eu oro, eu jejuo, eu busco. E você acha que o inimigo tá ligando para isso? O inimigo não tá nem aí. Ai, mas eu leio a Bíblia. Ai, mas eu tô buscando. E o inimigo continua nem aí. O trabalho dele é matar, roubar e destruir. E você acha que ele vai estar ligando que tá doendo? Ele quer que doa mesmo. Ele quer que doa mais ainda. Você acha que ele tá ligando que você tá chateadinha? Ele não tá nem aí. Ele vai tentar te paralisar. Ele vai tentar fazer você entregar tudo que você tem. Ele vai fazer você desistir ao ponto que você tenha tanta raiva de Deus que você nunca mais queira olhar ou falar com Deus. E aí enquanto você tá falando assim, nunca mais eu vou na igreja, nunca mais eu vou buscar, nunca mais eu vou tentar, aí o inimigo tá falando assim, isso mesmo. Continua. Pega a raiva dele, pô. Ó lá. Você orou, você não jejuou? Cadê ele? Cadê Deus? Aí ele olha pra sua cara rindo de você. Porque ele vê que ele não precisou de muito pra te fazer desistir. Só precisou implantar o medo, algumas vozes negativas, o desânimo, a calúnia. E olha, você caiu. Coitada. Irmãos, eu vi um dia uma pregação de um testemunho. E o rapaz, ele falou assim pra Deus: hoje, a partir de hoje, eu vou me desviar. E eu não quero mais viver o que o Senhor tem pra mim. Sabe por quê? Porque o Senhor me fez uma promessa. Já faz 5 anos que eu tô lutando por ela. Eu tô dando o meu melhor e o Senhor não faz nada. Eu tô cansado de lutar. Eu tô cansado de tentar. A partir de hoje eu parei. Nesse momento, um anjo apareceu pra ele e falou pra ele assim: Deus viu tudo o que você fez. Ele viu a calúnia que se levantou. Ele viu as dores que você carrega. Mas antes de te dar a vitória, eu quero que você entenda o que está acontecendo no mundo espiritual e permitir ele abrir a visão. Irmãos, ele falou que ele via vários demônios assim em volta, rindo dele. Uns dando altas gargalhadas falando: ele desistiu, a gente conseguiu. E ele ficava olhando assim. E o anjo falava: você tem culpado a Deus por aquilo que o inimigo tem feito. E sim, Deus permitiu que o inimigo tocasse, mas para mostrar para ele que você era forte. E olha aí, você se entregando totalmente para ele. E aí ele começou a pedir perdão para Deus, pedir perdão para Deus. E em 3 dias ele viveu aquilo que ele estava pedindo há 5 anos. Mas Deus precisou abrir o olho dele para que ele entendesse que quando ele desiste, os inimigos eles vão estar ali mais próximos e ainda vão fazer festa. O inimigo ri de mim e de você, irmãos, quando nós estamos desesperados falando: e agora?
Eu cansei, eu desisto. Ele começa a rir. Que ele fala, desiste. Dá pra mim. O inimigo, ele não pode tirar de você o projeto. Mas quando nós falamos assim, eu tô desistindo, é como se você pegasse o projeto e falasse, Tó, pega, pode pegar. É seu agora, porque eu não quero mais. Para de entregar pro inimigo aquilo que Deus tem pra tua vida. O inimigo não pode destruir o projeto que Deus colocou na sua vida, mas você pode entregar de mão beijada pra ele. É isso que você quer? O inimigo tenta te caluniar ao ponto de te desmotivar, ao ponto de você paralisar. Mas os céus, ele diz assim, lá em Isaías 54:17. Toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu condenarás. A verdade do céu é que ele nos protege. E mesmo quando a mentira é alta, você pode deixar que as pessoas falem de você. Pode deixar. Não foca nisso, não. Afinal, você sabe que isso não é verdade. E se for verdade, você vai fazer o quê também? Então vive, minha filha, vai viver. Eu falo isso para minhas amigas, né? O que estão falando de você é verdade? Não. Então vai viver. O que estão falando de você é verdade? É. Algumas partes. Algumas partes, outras não. Não. Então vai viver. Oxe, Juliana, não é verdade e vai viver? É verdade e vai viver? É. Porque se é verdade, você vai fazer o quê? Se é mentira, você vai ficar se explicando pra quê? Se é mentira, vai viver. O ponto 5 daquilo que o inimigo usa para paralisar sua vida são as alianças erradas. Irmãos, esse é um ponto que vai gerar muita discórdia quando eu for falar. Porque se você for analisar a sua vida, você vai falar que você não tem aliança nenhuma errada. Mas pode ter certeza, meu filho, que na tua mesa tem muita gente que tá... Olha, só Deus conhece o coração, hein? Deus vai tirar. Já vou dizer isso pra você, antes que depois Deus comece a mexer, você fala assim, ó. Nossa, você tirou fulano da minha vida, tirou. Aliança errada não faz você viver milagres. Deus vai tirar. Relacionamento fora de propósito podem nos desviar do caminho de Deus. As más companhias, conselhos sem sabedoria, laços emocionais que te puxam para longe de Deus, isso são alianças erradas. E Deus vai tirar. Vai doer, vai doer. Vai doer. Vai doer sim. Eu vou chorar, Juliana. Eu vou chorar, vai chorar. Algumas você vai chorar, outras não. Juliana, Deus vai tirar pessoas que eu tenho como pessoas maravilhosas na minha vida, sim. Deus vai tirar. Porque você vê o fora, o superficial. Deus conhece o coração. E posso falar uma coisa pra você? Se você conhecesse o coração, você ia se decepcionar. Sabe por quê? Porque a consideração que essa pessoa tem por você não é a mesma. Na sua frente, ai, amigo, meu amor, ai, como eu te amo. Por trás, fulano é isso, fulano é aquilo. É a primeira pessoa a abrir a boca pra falar mal de você. E aí você vai lá e fala assim, amigo, eu tô passando por um momento tão difícil. Ô, amiga, essa fase vai passar. E por trás, menina, a vida de fulano tá de pernas pro ar. Também é uma pessoa assim. Para de dar poder pro fofoqueiro. Não é todo mundo que você pode contar os teus problemas. Você desabafa para as pessoas erradas e está dando um poder grandioso para elas. Enquanto você acha que elas estão te ouvindo porque são boas pessoas, tem pessoa que tá te escutando e aplaudindo a tua derrota e ainda falando, lógico que tá passando por isso. Vive assim. Toma cuidado. E uma coisa aqui. Toma cuidado com quem você tem colocado dentro da sua casa. Porque você tá vendo a sua vida inteira desandar dentro da sua casa, mas é porque você ainda não entendeu que tem pessoas frequentando a tua casa que não deveriam frequentar. Pede pra Deus direcionamento. A sua casa é um lugar santo.
Você ora pra Deus colocar tudo de bom na sua casa. Aí essa pessoa vem com a corte de demônio dela, uma brecha, deixa um pouco lá e vai embora. A tua vida tá sendo destruída. Toma cuidado com quem você coloca na sua casa. Cuidado com quem você tenta criar convivência junto com tua família. Toma cuidado. O diabo, quando ele entra na sua vida, irmãos, ele não vai entrar com um chifrinho, todo de vermelho, com o... como é que é o nome? O tridente do Aquaman, tá? Não é assim que ele entra. Ele entra na sua vida com sapatos de algodão. Bonito, legal, amoroso, carinhoso. Porque se ele entrasse vestido do jeito que você imagina que ele entraria, você reconheceria e o expulsaria. Então ele entra de uma forma sutil. Amigo de cá, amigo de lá. Usando parentes. E aí quando você olha pra tua vida, sua vida tá de ponta cabeça. Porque ele vai fazendo as coisas aos poucos, ao ponto que você não perceba. E aí quando você percebe, já tá tudo de perna pro ar. Toma cuidado com quem você coloca dentro da tua casa. Com quem frequenta os ambientes com a tua família. Com teu cônjuge, com você, com teus filhos. Toma cuidado. Toma cuidado com quem você deposita sua confiança. Toma cuidado. Não é todo mundo que você pode desabafar. Tem pessoa que você desabafa, que a pessoa não pode fazer nada por você. Então começa a desabafar pra Deus. Porque, irmãos, muitas pessoas vão frustrar você na vida. E aquelas que você deposita confiança podem ser as principais. Toma cuidado. Toma cuidado. Os céus, ele diz pra você, em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual. Deus, ele nos chama para criar conexões alinhadas com ele. As pessoas focam em jugo desigual só em relacionamento. Irmãos, jugo desigual não é questão de religião, não. Que as pessoas focam só nisso. Não é só isso. O que acontece? A pessoa, ela tem uma forma de vida diferente da tua. Totalmente diferente. Ela é uma pessoa que gosta muito de viajar e você é uma pessoa caseira. Não vai dar certo. Você entende? Você é uma pessoa que gosta muito de viajar e a outra pessoa é uma pessoa caseira. Ela começa a brecar suas viagens, ela começa a brecar os teus projetos. Não vai dar certo. O jugo desigual não é só religião, não, que as pessoas focam muito nisso. Ah, é porque ele é católico, eu sou crente. Eu era crente, meu marido era católico. Deu super certo. E agora ele é crente também. Ou eu viraria católica, ou ele viraria crente. E ele virou crente. Não que ser católico me era um ponto negativo pra mim, tá? Porque eu não ligava pra isso. Eu não ligava pra religião que ele servia. Eu amava quando ele orava comigo, independente. Eu amava quando ele lia a Bíblia comigo, independente da religião dele. Só que ele resolveu seguir a mesma religião que a minha. E é muito disso. Se você é uma pessoa da igreja, você namora uma pessoa que é do mundo, que não tem fé em nada, ou você vai colocar essa pessoa pra igreja, ou você vai ser arrastado pro mundo. É um ou outro. Ou você vai ser uma pessoa que viaja muito, essa pessoa vai começar a aprender a viajar com você, ou ela vai prender você em casa. Ou seja, jugo desigual, você entende? Mas a questão não é só religião, é que a gente foca muito na religião. Mas o jugo desigual vai pra amizades. Se você tem amizades que são... Você busca pelo teu casamento. E você tem amigos que traem muito os esposos. Qual é a tendência? Ou você se misturar e começar a trair seu marido e sua esposa e esquecer que é casado e machucar o teu próximo. Ou você vai começar a influenciar eles a tomar vergonha na cara e aproximar da sua esposa, ter um cuidado maior. E posso dizer uma coisa? Muitas das vezes a primeira opção é a que é mais válida. É a que mais acontece. Infelizmente. Você anda com amigos que vivem todo dia depois do serviço em happy hour. E esquece que da família. Se você só tá com essas pessoas e você é influenciada por elas, parabéns, você tá destruindo a sua família. Porque do mesmo jeito que elas já destruíram a delas, você vai destruir a sua. É proibido eu sair depois do trabalho com meus amigos? Não, mas todo dia. Aí não sai um dia com a esposa, mas vive saindo com os amigos. Toma vergonha na sua cara. Fica solteiro. Se quer viver uma vida de solteiro, fica solteiro. Vai prender uma pessoa com você, uma pessoa que quer viver uma vida a dois? Começa a dar valor pelo que você tem na sua casa.
Porque no dia ruim os amiguinhos some tudo. Aí sabe quem tá lá com você? Tua esposa, teu esposo. Cadê os amigos? Foi embora. Sabe quem restou? Seu cônjuge. Porque por amor a você ele escolheu ficar. Toma cuidado. Deus ele nos chama para conexões alinhadas com ele, conexões que edificam, que fortalecem e que nos levam mais perto da promessa dele. Eu já estou encerrando a mensagem. Eu quero dizer uma coisa para você. Os céus, ele diz muita coisa a seu respeito. Hoje eu te mostrei a forma que o inimigo age na sua vida para que você entenda que sim, ele não vai ser bonzinho só porque você é bonzinho. Ele não vai ser legal só porque você é legal. Mas eu sou uma pessoa tão maravilhosa. Ele não tá nem aí. Tá nem aí. Irmãos, o inimigo ele não tem um propósito de te fazer feliz. O propósito dele nunca foi te ver dar grandes gargalhadas. O propósito dele nunca foi te ver levantando a bandeira da vitória. É por isso que ele usa estas afrontas para te paralisar. Você ainda não entendeu? É preciso que os olhos sejam abertos para que nós possamos nos libertar daquilo que nos prende. Mas, da mesma forma que eu falei para você, a forma que o inimigo trabalha, eu quero lembrar uma coisa a você. O que os céus dizem a seu respeito? Nós sabemos agora os planos que Deus tem para o nosso futuro, certo? Certo. Mas o que os céus dizem a nosso respeito? O céu diz que você não está perdido, mas que você está em processo. O céu diz que já escreveu uma história linda para você. E essa história está esperando o seu posicionamento para que ela seja completa. Mesmo que hoje você não veja os fragmentos do milagre, saiba que Deus já está trabalhando. Há um futuro brilhante reservado, não pelos teus méritos, mas pela fidelidade de quem te prometeu. Não é porque você orou, não é porque você buscou, mas é porque Deus tem um projeto e Ele vai fazer. Óbvio que Ele quer que você ore. Óbvio que Ele quer que você busque. Óbvio que Ele quer que você coloque sua vida no altar. Mas óbvio que Ele não faz milagre na nossa vida só porque a gente é bonzinho. Ele faz porque o plano é dele. E nunca tem nada a ver conosco. Por mais que nós que vamos viver, não tem a ver com nós. Tem a ver com Ele. Com tudo aquilo que Ele pode fazer. Porque o teu milagre, ele vai ser tão maravilhoso que o impacto dele vai fazer outras pessoas que estavam desistindo voltarem a sonhar. E assim, mais gente vivendo milagres. Você é ouvido por Deus. Saiba que desde a sua primeira oração, Deus te escutou, tá? Tem oração que Ele não escuta, tem oração que Ele não escuta. Mas aquela oração que você falou com Ele, desabafando, contando tudo pra Ele, e chorando, e dizendo pra Ele o que você precisava, pedindo socorro pra Ele, os céus já escutaram seu clamor, tá? E mesmo quando só você conseguia ver silêncio, Deus, Ele via milagres. Ele via um coração disponível e comprometido e apto para um milagre. E Ele já começou a trabalhar em você desde o primeiro dia. Deus, Ele não se esqueceu dos teus dias. E Ele vai começar a organizar a tua vida para que os detalhes venham a ser mais visíveis e para que você o encontre nos pequenos momentos também. Amém? O milagre vai acontecer. Porque aquele que te prometeu, ele não brinca em serviço. Ele não colocou uma esperança dentro do teu coração para te dar frustração. Hoje você leu na Bíblia o plano que Deus tem para o teu futuro. Não é a Juliana falando, é a Bíblia. E eu vou ler de novo antes de encerrar a mensagem. A promessa de Deus é para a tua vida. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. E também versículo 12, tá bom? Os dois vão estar falando sobre isso. Porque eu sou o Deus que conheço os planos que tenho pra vocês, diz o Senhor. Diz quem? O Senhor. Não tá falando Juliana, não tá falando o seu amigo, não tá falando o seu vizinho, não tá falando quem te condena. Tá falando que é o Senhor. Afinal, só Ele poderia te condenar e nem Ele condenou. Então, bola pra frente.
Vamos seguir? Para de dar voz pra essa pessoa que só fica te irritando, irmãos. Porque, de verdade, é só desgaste. Nem tenta mudar a cabeça dela. Já explicamos sobre isso. Lembra que você é a abelha e ela só é a mosca. Pronto, segue a vida. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então, vocês entenderam o plano? Aí vamos pro versículo 12. Então vocês vão clamar a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. E mais pra frente fala, lhe darei resposta. Porque aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta é aberta. Agora você entende? O inimigo tentou te paralisar, colocando desânimo, medo, voz opressora, calúnia e tentando colocar alianças erradas em você. Mas hoje Jesus se apresenta e ele olha para você e diz: vamos mudar a estratégia? A nossa estratégia? Juntos? Porque nós estamos dando muito ouvido ainda ao inimigo, deixando que a estratégia dele flua em nós, quando na verdade a estratégia dos céus precisariam fluir. Então vamos dar mais liberdade para que Deus haja. Porque, irmãos, o inimigo não tem poder sobre a nossa vida quando nós estamos alicerçados em Deus, tá bom? Porque quando nós estamos vivendo de qualquer jeito, ele tem poder sim. Ele tem poder. Ah, mas Jesus é maior. Jesus é maior. Mas se você não se posiciona, há brechas. E essas brechas dão poder e liberdade ao inimigo. Então tome cuidado. Amém? Eu vou encerrar essa live agora. Vou orar por você. Eu espero que Deus tenha falado com você. Somos 61 pessoas aqui, para a glória de Deus. E a família vai crescer ainda mais. Vai crescer mais. E se você não nos segue aqui, já nos siga, não nos perca. Hoje à noite, eu não sei qual é o seu problema, mas hoje à noite, 10 horas, eu quero que você venha comigo fazer uma oração. Vamos fazer uma oração chamada Quarto de Guerra nessa noite. Uma oração para quebrar tudo aquilo que estava travando a tua vida. Se você vê que você precisa de um milagre, se você vê que você precisa fluir, se você vê que é tempo de mudança na sua vida, vem para essa oração. Começa às 10 horas, hoje à noite. Eu espero você, tá bom? O Gabriel, a Lu, tá sempre conosco lá na oração, irmãos. O Adriano tá com a gente na oração. Da noite, 10 horas. Nós estamos no projeto Restaurar. É tempo de viver algo novo do Senhor. Mas para isso precisamos estar restaurados. Ser renovados por Deus. Então, vem nesse projeto. É o casamento? Vem orar pelo teu casamento de noite. É tempo de viver mudanças. E não é uma oração só que vai mudar tudo, irmãos. É a constância. Mas esse primeiro passo precisa ser dado. E eu creio que hoje nós vamos orar uma oração de guerra. Então já vem assim, ó, decretando vitória. Porque é tempo de mudar. Amém? A oração fica salva? Não sei se eu consigo chegar. A oração dessa noite eu vou deixar salva lá no YouTube, tá? Eu vou baixar a live e salvo lá no YouTube. Na verdade, as orações estão salvas no YouTube, sim. Tá no Projeto Restaurar. Hoje é o 6º dia, então vai estar lá, Projeto Restaurar, 6º dia. Aí, ou vai estar 6º dia do Projeto Restaurar. Vai estar lá, tá bom? Hoje é o 6º dia e nós estamos salvando, sim, as lives lá no YouTube. Vai ficar salvo no YouTube, tá? Mesmo nome daqui. Não consigo salvar aqui, irmãos, porque às vezes dá 20 minutos de oração, 15, 30, então não tem como salvar. Mas lá no YouTube a oração vai estar completa e vai ser uma oração de quebrar maldição. Vai ser uma oração de quebrar macumbaria, de quebrar bruxaria. É tempo, de irmãos, de quebrarmos as ferramentas do inimigo. Então à noite eu espero você para juntos quebrarmos tudo isso que tem nos travado. É isso aí, porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores, irmãos. É isso aí. Glória a Deus. Então, 10 horas eu tô com vocês na oração. Hoje, o quarto de guerra. Então, ó, já vai preparando o ambiente aí. Vai orar na onde? No seu quarto? Vai sair andando pela casa, orando pela casa e repreendendo tudo que o inimigo tentou colocar na sua casa? Porque nós vamos orar também pela casa. Então, vai ser bênção. Hoje a oração promete, hein? Então já vem comigo. E chegou na oração, uma coisa que eu sempre falo, coloca oi. Entrou nos comentários, você entrou, fala, oi Ju, tô aqui, oi, cheguei. Paz do Senhor, Ju.
Ou dá um aleluia, um glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque lá tem muita gente que vai orar pela tua vida. Se você não dá oi nos comentários, a pessoa não vai saber que você tá na live. Então ela não vai orar por você. Então, chegou na live de noite, dá oi, dá aleluia, dá um glória a Deus pra pessoa saber que você tá lá. Os intercessores, para que eles possam orar por você. Ontem entrou uma moça na live. Anteontem o Gabriel já pegou ela ali pra orar por ela. E foi uma bênção, irmãos. Então, a live de oração é 10 horas. Hoje, 10 horas. Horário de São Paulo, tá 10 horas. Por que eu falo horário de São Paulo? Porque, irmãos, tem muita gente que nos acompanha de Angola, de Orlando, de Portugal. Então, para as pessoas saberem da onde é a nossa live. O horário da nossa live é 10 horas, tá? No horário de São Paulo. Então, vamos lá, irmãos. Eu vou estar orando por vocês, para estarmos encerrando. Uma oração geral sobre esse tema. E à noite, 10 horas, vem que o quarto de guerra vai estar aberto. Eita. Mas já vem com fé, tá? Porque se for pra deixar a fé em casa, não vem não. Vem com fé. Vem com fé, porque é a fé que move montanhas, tá, irmãos? Há poder na oração, há poder na declaração de fé e há muito poder. Muito poder na união em orações. Glória a Deus. Aí vai ser você orando pelos... Aí vai ser a Raimunda orando pela Karen, pelo Gabriel, Gabriel orando pela Raimunda, pela Karen, a Karen orando pela Nória, e vai ser glória com aleluia e vai ser bênção, irmãos. Vai ser assim. É um grande grupão de oração. Todo dia, 10 horas. Mas hoje nós estamos no propósito, e hoje vai ser o quarto de guerra. Aí para nós derrubarmos e quebrarmos tudo que o inimigo forjou. Porque amanhã é o último dia do propósito e tem que ser glória com aleluia e muita festa pra glória de Deus. Vamos lá? Senhor, hoje eu quero lhe agradecer pela oportunidade de estar nessa manhã com os meus irmãos. Grande foi a oportunidade de estarmos aqui. Deus, eu quero lhe agradecer porque foi lindo trabalhar do Senhor neste projeto. Hoje o Senhor falou muito sobre as estratégias do inimigo contra nós para que nós pudéssemos, misericórdia, entender mais sobre os planos que o Senhor tem para nós e sobre aquilo que devemos lutar, que é o desânimo, a calúnia, as alianças erradas, as vozes do opressor, o medo. E eu peço, Senhor, que o Senhor vá tirando isso da nossa vida. Que todo desânimo vá caindo por terra agora, em nome de Jesus. Todas as alianças erradas que venham ser desfeitas, em nome de Jesus. Toda a calúnia, a voz do opressor que tem se levantado sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a minha vida, que caia por terra hoje, em nome de Jesus. E que o medo tome o lugar dele e tire e saia do destaque, porque ele não foi feito para estar lá. Porque na Bíblia diz que o Senhor nos deu espírito de ousadia, não de medo. Então vai tirando, em nome de Jesus. Senhor, hoje nós renunciamos todas as estratégias do inferno contra nós, porque sabemos que os teus planos são maiores sobre a nossa vida. Então que venha a ser quebrado, Senhor, todo o poder daquilo que o inimigo tem lançado sobre a nossa vida. E que a tua voz, Senhor, venha nos guiar para os próximos passos. Nós recebemos hoje os teus planos sobre nós. Planos de paz, planos de esperança, planos de um futuro cheio de tua presença, planos de um futuro próspero, planos de um futuro lindo com a tua graça. É isso que nós desejamos e declaramos sobre o nosso futuro. O futuro já é amanhã, o futuro já é daqui a alguns minutos. E para a glória do nome santo do Senhor, será promissor, será abençoado, será bem-sucedido, porque Deus é conosco e os teus projetos estão de pé sobre as nossas vidas, Jesus. Clamamos a ti, Pai, e cremos que o inimigo não será a voz mais ouvida neste relacionamento. Porque não temos um relacionamento a três, temos um relacionamento a dois, onde nós e Deus temos um relacionamento, uma aliança. E o inimigo não faz parte desse vínculo. Então, Pai, eu clamo a ti nesta manhã. E eu creio que os nossos ouvidos vão estar mais atentos à tua voz. E eu creio e clamo a ti, porque eu sei, Pai, que nesta manhã a tua graça está alinhando os nossos passos, nos fortalecendo e nos livrando do que não provém de ti. Que hoje seja um dia de bênção, que hoje seja um dia de conquista, que hoje seja um dia de vitória, que hoje seja um dia de graça, que hoje seja um dia de grande e extraordinária presença do Senhor, e que a nossa vida venha começar a mudar a partir de hoje, porque os projetos do Senhor são lindos e grandes serão as obras e serão completas para a glória do nome do Santo Senhor. Amém.
Amém. Que Deus te abençoe, guarde, proteja e ilumine neste dia. Se você não segue a gente, já nos siga aqui para que a gente não se perca. E hoje à noite, 10 horas, eu espero você. É tempo de romper em fé. E eu convido a você para estarmos juntos no nosso momento de oração hoje, 10 horas da noite. Amém? Um grande beijo. Deus abençoe. Se você quer que eu fale sobre algum tema específico, comenta no nosso último vídeo. Ju, eu quero que você fale sobre esse tema. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Coloca lá que vamos estar falando. Amém? Deixa lá o versículo que você mais ama no nosso último vídeo, que eu quero muito ler para os outros irmãos. Vai ser bênção. Glória a Deus. Então, super beijo para vocês. Espero vocês de noite. Deus abençoe. A nossa live de devocional acontece um dia sim, um dia não. Então, hoje, sábado, teve live de devocional, a próxima live agora é só segunda. E sempre live de devocional começa às 5h30 da manhã, tá? Das 5h30 até onde Deus nos permitir. Então, Deus abençoe a tua vida. Graça e paz nos acompanhe. Até amanhã. Para os que vão estar só conseguindo entrar amanhã, 10 horas da noite. Ou se você só vai me ver no próximo devocional, 5h30 da manhã, eu espero você, segunda-feira. E hoje à noite, para os que vão entrar, já vem dando glória com aleluia, porque hoje 10 horas nós temos a oração do quarto de guerra. E eu creio que não há cadeias aonde há adoração. E hoje é dia de sermos totalmente transformados e libertos para a glória desse grande nome, que é Cristo. Amém? Deus abençoe.